uma iniciativa IPTV. 9h52. Vamos falar de economia, mais especificamente de finanças, principalmente para aqueles que estão com dificuldade de pagar as contas. Um número bastante considerável, segundo o Serasa Experian, do total de inadimplentes em maio aqui em Campinas, 474.288 pessoas. Valor de dívida de 2.239.809. E o que a gente percebe, considerando de janeiro para cá, Felipe, é uma escalada aí do número de inadimplentes. Começou lá com 461 mil, passou para 466 em fevereiro, março 470, depois em abril 475 e agora 474, mais pouca diferença. Então, pouca diferença no número de pessoas endividadas, só que o total da dívida aumentou entre abril e maio. Em abril, 2.221.000 reais. Em maio, 2.239.000. Dívidas cada vez maiores em um cenário econômico bastante adverso para muitas pessoas aqui, muitos moradores da nossa região. E não só da região, como de todo o estado. O levantamento também da Serasa aponta esse aumento do endividamento e muito relacionado a bancos e a cartões. Continuam sendo os principais pontos, né, que as pessoas devem, a quem as pessoas devem mais. Para conversar com a gente, trazer também orientações para quem está nessa situação, Lucas Tossati, que é especialista da Serasa em Educação Financeira. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, tudo bem? Tudo bem, Lucas. Tudo bem. Quando a gente olha, né, pro nosso cenário aí de dívidas, daquelas que a gente não consegue pagar, né, o que a gente deve fazer, né, o que deve ser priorizado? A prioridade inicial precisa ser sempre o planejamento financeiro, né? A gente precisa colocar tudo dentro de um papel, planilha, um caderno, para saber em que momento estamos. Parece básico, mas a gente percebe que saúde financeira é um tema muito pouco discutido, até é motivo de divórcio, é motivo de brigas entre parceiros. É muito necessário saber o quanto se ganha, o quanto se gasta, para aí sim começar a pensar em renegociar dívidas, aproveitar algumas oportunidades de renegociação. Então, eu acho que a primeira mensagem que a gente precisa passar aqui é: vamos todos colocar no papel quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, quais são os nossos principais gastos, quais são os nossos principais ganhos, porque assim a gente consegue ter uma visão um pouco mais panorâmica do cenário individual de cada um, para depois começar a pensar no cenário até macroeconômico, que também impacta nos números que vocês acabaram de comentar. Agora, Lucas, não surpreende o principal ponto de dívida ser ainda banco e cartão de crédito, né? Não surpreende. Principalmente na economia agora, né? A gente está com uma taxa de Selic bem elevada, em 15%, então a gente está com uma taxa de desemprego muito baixa também, o que injeta muito dinheiro na economia, o que também aumenta a quantidade de tomação de crédito, de empréstimos, cartão e outras modalidades de crédito. O cartão, o empréstimo sempre foram os principais motivos de inadimplência, mas com esses cenários macroeconômicos, a gente também tem um pouco de impacto nesse indicador. E quando a gente analisa o perfil um pouco também desses inadimplentes, a gente percebe que os homens ganham um pouquinho mais da fatia ali do que as mulheres e bem numa faixa etária economicamente ativa, né? Dos 30, 40 anos de idade. Como é que você analisa também, né, esse indicador? Esse é um indicador que vem mudando conforme os anos vão se passando, né? A diferença salarial entre homens e mulheres sempre foi uma realidade do país, mas ele vem decrescendo conforme as políticas, próprias políticas voltadas a isso acontecem. Isso precisa ser um tema, caso seja um tema de casa, né? Um tema de um casal, que precisa estar muito bem alinhado entre os dois. Agora, em empresas, quando o assunto é um pouco mais individual, esse tema precisa ser discutido ali com a liderança para entender esse cenário. Mas, de qualquer forma,
a saúde financeira, ela independe de gênero, né? Saber quanto se ganha, quanto se gasta, quais são os seus principais gastos, principais ganhos, ter isso planilhado em uma forma histórica, né? Para você saber quanto você tinha no passado, quanto você tem hoje, para você conseguir planejar uma viagem, uma casa, um bem, um carro, um financiamento, isso independe de gênero. E às vezes é com as contas do dia a dia mesmo, né? Que a pessoa se enrola, né? Com despesas de casa, né? Conta de luz, conta de água, também de mercado. E às vezes a gente percebe que também tem um aumento de alguns produtos e serviços de um mês para o outro. Sim, sim. O maior vilão do cartão de crédito são as compras em mercado, né? Quando a gente faz uma análise dos por que o cartão de crédito ele acaba gerando tanta inadimplência, um dos motivos da inadimplência do cartão de crédito são compras no mercado, né? O gasto no mercado. E outro grande motivo de inadimplência, além desses que vocês citaram, também são bancos, luz, água, internet, gás, né? Esses que a gente chama mais de utilities, né? Que são contas do dia a dia. Uhum. São também um grande motivo de inadimplência e essas, claro, precisam ser priorizadas frente a dívidas bancárias, porque essas são necessárias para a sobrevivência. Uhum. Mas a priorização não significa deixar de pagar, significa apenas você planejar melhor e pagar primeiro aquilo que é necessário para você continuar tendo seus ganhos e para ter os ganhos e continuar pagando as próximas dívidas que vão aparecer. Com uma inflação um pouco mais controlada, né? Esse mês a gente teve um índice de inflação um pouco mais baixo, referente ao restante do mês, do período do ano passado, né? E dos outros anos anteriores, e uma taxa um pouco maior de juros, um desemprego bem baixo também, a gente tem cenários possíveis de renda para que as dívidas sejam quitadas, né? A gente consiga até criar novas dívidas, mas dívidas que sejam possíveis de ser criadas, de ser pagas. É um cenário bom, mas que pode virar uma tempestade perfeita se for descontrolado. Porque em algum momento o controle alto dos juros pode fazer com que a economia desacelere. Esse desacelero de economia pode trazer desemprego, que pode trazer falta de renda e, bem, isso pode gerar uma bola de neve que economicamente é impossível a gente até prever o futuro. Então, aproveitem o momento atual. A própria Serasa está com campanhas de renegociações específicas para bancos e fintechs. Tivemos essa instabilidade na conexão aí com o Lucas, mas é isso, né? Tentar a renegociação, né? Ir ali junto ao credor para poder saber das condições, mesmo que sejam parcelas pequenas, mas tentar, né? Uma saída para não comprometer ainda mais, porque é aquilo, né? Juros em cima de juros que acaba gerando aí uma situação quase impagável, né? Então, e isso incomoda, como ele disse, né? Sim. Traz impactos aí na rotina das famílias. E não só um impacto na rotina física, né? Na rotina psicológica também das famílias. E o Lucas, que já está de volta aqui, falava justamente sobre esses feirões que são feitos pela Serasa em parceria com os bancos para tentar justamente essa renegociação de dívidas. Esse tem sido o caminho mais fácil, né, o Lucas? E um caminho bastante positivo também para a renegociação dessas dívidas. Isso, com certeza. Os feirões, eles são parcerias que fazemos junto com os bancos. Nesse momento, a gente está com um feirão exclusivo para os bancos, chamado de Desbanca. Então, são mais de 40 instituições financeiras que toparam conosco fazer descontos, condições melhores de pagamento, parcelamentos diferenciados, justamente para fazer uma limpa, né, nas dívidas um pouco mais antigas ou dívidas mais recentes, para que o inadimplente consiga ter acesso ao crédito no momento econômico que a renda está disponível, né? Então, essas condições, elas são temporárias, infelizmente não é possível manter o ano inteiro com as mesmas condições, mas com esse momento, vai até dia 31 agora de junho, esse Desbanca. O cliente consegue acessar a plataforma em qualquer dispositivo e por lá ver todas as ofertas que estão disponíveis para esse tipo de segmento. Em alguns outros momentos a gente vai ter outros segmentos que a gente consiga fazer parceria aqui na Serasa,
mas no geral, sempre ficar atento a não só a Serasa, né, mas a canais que possam ajudar você a ter um desconto maior em dívidas, renegociações melhores, parcelamentos maiores. O objetivo é organizar a vida financeira. Isso gira a economia, isso gira a sua própria vida pessoal, né? Acesso ao crédito te possibilita comprar bens que sozinho à vista nem sempre é possível. Então, o ideal é aproveitar esses momentos, entrar junto com os parceiros, agora com todas as instituições financeiras que estão em parceria com a Serasa, e tirar o nome, limpar o nome, né? Como a gente diz aqui. Lucas Tossati é especialista da Serasa em educação financeira, quem a gente agradece a disponibilidade e compartilhar também essas orientações. Lucas, até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, tchau, tchau. Lucas. 10:03. CBN Campinas.